no livro, quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós leremos a partir do verso 17. Amados irmãos, esse ano, nós pregamos uma mensagem nesse texto e queremos fazer isso novamente. Eu tenho falado com alguns irmãos, falei no domingo passado, que cresce no meu coração uma preocupação com a igreja evangélica desse tempo. Cresce uma preocupação no meu coração com esta igreja, com alguns irmãos, e isso tem me levado a examinar as Escrituras em alguns textos em que eu entendo que Deus possa me usar para exortar os meus irmãos, para advertir os meus irmãos pela palavra. Essa é uma das funções de um pastor: exortar, advertir, chamar a atenção para aquilo que Deus deseja de nós, chamar a atenção para o tempo presente. A Bíblia diz que nós devemos ser conhecedores do tempo, conhecedores do tempo presente. Nós precisamos estar atentos e percebendo o que está acontecendo à nossa volta, percebendo o que está acontecendo com a igreja deste tempo, percebendo o que está acontecendo com alguns dos nossos irmãos, e a gente pensa que muitos de nós, alguns por falta de conhecimento pleno da palavra, ou alguns de nós desapercebidos com algumas coisas que vão acontecendo, e a Bíblia, ela nos exorta categoricamente que nós precisamos tomar cuidado, precisamos nos acautelar. Se você examinar com carinho o capítulo 24 de Mateus, ali Jesus Cristo, ele fala muito bem com relação ao tempo presente. Ele fala muito bem com as coisas que haveriam de acontecer e que muitos de nós estaríamos desapercebidos com algumas coisas que estariam acontecendo. E muitas vezes, por estarmos desapercebidos, por não estarmos atentos de forma bastante clara com as coisas que estão acontecendo, nós mesmos somos pegos como presas fáceis. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Nós pregamos sermão aqui recentemente, quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós não devemos desanimar, e muitos de nós vamos nos desanimando, nós vamos atentando para outras coisas e vamos deixando um pouco de lado o Evangelho de Cristo, deixando a igreja, e isso acontece com muitos de nós, e tem sido uma preocupação muito grande desse pastor. Eu penso que, não apenas penso, mas eu vejo essa igreja, Primeira Igreja Batista de São Roque, não quero desprezar nem menosprezar outras igrejas evangélicas, mas eu vejo que essa igreja, ela tem um potencial extraordinário. Ela tem um potencial que, se nós explorarmos esse potencial à luz da palavra de Deus, nós vamos crescer pessoalmente, nós vamos crescer como família, nós vamos crescer como igreja. A Bíblia, ela declara promessas em todos os níveis para os servos do Senhor. E quando eu olho para os meus irmãos, eu percebo o potencial que tem em cada um de nós. Nós temos potencial na palavra de Deus. Poucas igrejas
exploram a palavra de Deus como essa igreja explora? Pouquíssimas. Nós temos potencial na música desta igreja, e o potencial não é por conta de instrumentos, que nós não temos músicos para instrumentos, e às vezes a gente vê assim, igrejas que tem aquela banda, tem um monte de instrumentos, e aí só não ali está o potencial, pelas irmãs que cantam na equipe de louvor, e nós percebemos esse engajamento delas, essa disposição, essa vontade de adorar a Deus, e a gente consegue perceber isso. Nós podemos ver irmãos, e aí poderíamos citar aqui irmãos que com uma dificuldade extraordinária estão sempre que podem nos cultos. Isso é potencial, isso é potencial. A gente percebe que irmãos, olha, para esse tempo de frio, de chuva, estão aqui, poderiam estar deitados e enrolados no cobertor, mas estão aqui para adorar a Deus. Isso mostra que essa igreja tem um potencial extraordinário. Mostra que Deus está com os olhos fixos nesse lugar, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Então o que falta para nós nos aproximarmos mais de Deus? O que falta? E nesta noite nós queremos falar um pouco disso. Nós queremos chamar um pouco a atenção, alertar um pouco, exortar um pouco aos irmãos para que estejam buscando mais a Deus. Até mesmo porque a qualquer momento a trombeta vai soar, Jesus Cristo vai voltar, e quando fizer a chamada, nós precisamos estar lá, mas não é estar assim, como que será que eu vou, será que não vou? É estar com um sorriso de orelha a orelha, certos de que o Senhor comprou, o Senhor pagou o preço, e nós estamos prontos, porque nós servimos a Deus com alegria, estamos prontos para irmos com Ele. Nós estamos percebendo que algumas coisas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente consegue perceber em alguns irmãos. E nesta noite, mais uma vez, no domingo passado, a gente pegou um sermão, a gente falou alguma coisa ali que era necessário falar, e nesta noite nós falaremos novamente, e eu creio totalmente que Deus está me impulsionando para falar aos irmãos e exortar os irmãos e chamar a atenção dos irmãos para que não apenas volte ao primeiro amor, mas que para que tome uma posição como soldados de Cristo, que estão marchando para o céu, estão prontos para a guerra. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Esse texto é um texto que não deve ser dirigido apenas para membros comuns da igreja, mas é um texto pastoral. É um texto que chama a atenção de pastores, chama a atenção de líderes. Tá? Atos 20, de 17 em diante. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Eu vou ler assim, pausadamente, eu quero explicar esse texto, para depois então nós fazermos a aplicação do texto. A pregação ela consiste em 3 partes. Primeiro você lê o texto, conhece o texto, explica o texto, depois aplica o texto. Então Paulo está falando que isso aqui, a gente está na 3ª viagem missionária de Paulo. Ele estava em Mileto e ele mandou chamar Éfeso, os anciãos da igreja. Quem são os anciãos da igreja? Líderes, pastores da igreja. Temos 4 títulos para líderes, pastores. Temos pastores, temos bispos, temos presbíteros e temos anciãos. Quando você vê anciãos, é a mesma coisa que pastores. Então Paulo está mandando chamar os pastores. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes:
Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo está falando, vocês conhecem a minha trajetória. Vocês sabem que desde o primeiro dia, não o segundo, não o terceiro, mas desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, vocês têm visto como eu tenho me portado diante de vocês. Ou seja, a vida do apóstolo Paulo estava aqui diante dos pastores como uma vida clara, aberta, transparente, de modo que ele pode falar, vocês estão vendo, eu não preciso tentar maquiar nada, vocês estão vendo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, da história dele, das cartas dele, das viagens dele, mas o que muito me chama a atenção é quando Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Amados irmãos, isso para mim é extraordinário. Porque o homem falar ser de meus imitadores é porque ele tem plena consciência de como ele tem se portado, de como tem sido a vida dele diante da igreja, diante do mundo, diante até mesmo dos inimigos da igreja de Cristo. E ele diz, vocês têm visto. E aí ele vai falar como ele se portou, servindo ao Senhor com toda a humildade. Primeira coisa, Paulo estava servindo ao Senhor, ele não estava servindo ao homem. Aqui tem uma diferença muito grande. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se ele tentar agradar aos homens, ele será inimigo de Deus. Então ele se torna amigo de Deus quando ele está servindo a Deus com interesse de coração e com humildade. O apóstolo Paulo, se tem alguém aqui no Novo Testamento que poderia ser soberbo, arrogante, prepotente, e ele o foi anteriormente, seria o apóstolo Paulo, por causa das qualificações que ele tinha, por causa do grau de instrução que ele tinha. Mas ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas. Sabe o que é servir ao Senhor com muitas lágrimas? Paulo servia com lágrimas, por quê? Qual era a razão das lágrimas de Paulo? Paulo chorava em vão? Ele chorava à toa? Ele era um chorão? Não, ele não chorava à toa, ele não era um chorão, mas ele servia ao Senhor com lágrimas. Isso aqui me reporta as bem-aventuranças. Quando Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, e ele, em uma delas, vai dizer, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Ali Jesus está falando que nós devemos chorar os nossos pecados, chorar as nossas mazelas, chorar porque nós somos imperfeitos, somos pecadores e nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu sirvo com humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Você tem um homem que sofreu tentações, perseguições, prisões, açoites, naufrágios, foi o apóstolo Paulo. E eu fico imaginando, amados irmãos, se eu estivesse no lugar do apóstolo Paulo naquele tempo, será que eu seria pelo menos 10% como foi esse homem? Será que eu teria a disposição de servir ao Senhor como ele serviu? Quando ele diz que a única coisa que estava reservada para ele, ele sabia, ele tinha consciência, em cada lugar que ele ia, eram açoites e prisões. Você imagina, você está servindo ao Senhor aqui, e você é convidado para pregar em outro lugar, sabendo que quando você chegar lá, você vai ser preso, você vai ser açoitado, simplesmente porque você está pregando a palavra de Deus. E Paulo, ele sofria tudo isso, ciladas, tentações. Verso 20, com nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ele está falando, olha, nada me impediu que eu anunciasse o Evangelho a vocês. Nada. As prisões não impediram, os açoites não impediram, nada impediu, as ciladas, as tentações, as angústias, os naufrágios, nada impediu. Ele tinha um propósito, que era pregar o Evangelho, e pregar publicamente pelas casas. Quando ele pregava publicamente, então ele seria preso. Quando ele pregava nas casas, e se soubesse que ele estava ali pregando nas casas, seria preso também.
Verso 21, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Convertam-se dos pecados de vocês, arrependam-se do pecado de vocês e creiam em Jesus para que vocês possam ser salvos. Paulo diz que ele só tinha uma pregação, não tinha duas nem três. Hoje em dia nós vemos pregações de todo tipo, mas Paulo tinha uma pregação. Ele pregava Jesus Cristo e esse ressurreto, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido, e ele morreu e ressurgiu para que vocês também tenham vida. Essa era a pregação. E ele dizia, portanto, arrependam-se. Essa era a pregação. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, ele ligado pelo Espírito, o Espírito de Deus está testificando com ele, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Vai para um lugar sem saber o que vai acontecer, porém, no próximo versículo, ele diz que o Espírito Santo de Deus já fala para ele, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele está pronto para ir para Jerusalém. Ele diz, olha, eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei que o Espírito de Deus me revela que o que me aguarda lá são prisões, são açoites, são tribulações. Ele vai para lá sabendo o que vai acontecer com ele. Você se identifica com o apóstolo Paulo? Pelo menos em 10%, em 5%, em 1%. Irmãos, se nós estamos vivendo uma vida tranquila, a gente sofre perseguições, a gente sofre muitas perseguições, mas as perseguições que nós sofremos não chega a 1% do que o apóstolo Paulo sofreu. Mas mesmo assim, ele está disposto, ele está resignado a pregar o Evangelho cidade em cidade, mesmo sabendo, pela revelação do Espírito Santo de Deus, que ele seria preso, seria açoitado. A vida dele estava em risco. Poderíamos fazer aqui uma pergunta, e o título da mensagem desta noite é: o que há de mais importante para você? O que há de mais importante para você? Talvez você responderia o seguinte: a minha vida é o mais importante para mim, e junto com a minha vida, a vida da minha família é mais importante para mim. Mas junto com a minha família, o meu trabalho é mais importante para mim, porque com o meu trabalho eu vou ganhar aquilo que é mais importante para mim, para sustentar a minha casa. O que era mais importante para o apóstolo Paulo? Vejamos, verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Aquilo que nós temos de mais precioso é a nossa vida, tá certo? É a sua vida que você tem mais como mais preciosa? Sim ou não? Sim? A nossa vida é o mais precioso? Interessante que o apóstolo Paulo não era. Olha a contradição que nós temos aqui com o apóstolo Paulo. Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo vai dizer em outro texto: viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Alguém aqui morreria pelo Evangelho de Cristo? Alguém poderia falar: eu estou pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo? Será que, se for anunciado, se vocês abrirem o templo hoje à noite, vocês vão morrer dentro do templo? Foi anunciado. Será que nós estaríamos aqui nessa hora servindo a Deus com essa notícia que nós seríamos mortos aqui dentro desse templo? Será que nós viríamos aqui pregar o Evangelho? Será que o pastor Carlos estaria aqui nesse altar pregando? Será que você estaria aí ouvindo esta mensagem, sabendo
te aguardava aqui seriam prisões, açoites, até mesmo a morte. Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Você quer ganhar a sua vida? Você deve perder a sua vida. O apóstolo Paulo está certo de que ele quer ganhar a vida dele. E a vida, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperamos apenas por esse tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa vida não está aqui, amados irmãos. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão viver neste tempo, tentando proteger a nossa vida de tudo, inclusive das coisas de Deus, e perder a nossa vida aqui. Jesus Cristo vai contar uma parábola sobre o homem rico que plantou, colheu, os celeiros eram pequenos. Aí ele fala assim: eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer celeiros maiores, para que eu possa colocar toda a minha colheita lá. E assim ele faz. Algum problema nisso? Não. Um homem trabalhador, honesto, plantou, seu próprio suor, colheu muito, fez celeiros grandes e colocou toda a sua colheita ali. Aí que ele comete um grande erro. Ele fala assim: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe e folga. Sabe o que esse homem está falando? Que os bens materiais que ele havia adquirido dava repouso para a alma dele. Agora pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que você tem em depósito muitos bens. Amados irmãos, tem muitos crentes nos nossos dias que estão pensando em trabalhar, ganhar. E aí depois, olha, eu estou tranquilo, estou bem. Aí na parábola Jesus vai falar assim: louco, se eu expedir a sua alma, para quem será? De quem será a sua alma? Por que adiantou você trabalhar tanto, colher tanto, guardar tanto? Porque a alma não folga com os bens materiais, não folga. Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 11, se não me falha a memória, verso 28 em diante, ou capítulo 10, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem alivia é o Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O apóstolo Paulo está falando: eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a carreira que lhe está proposta. E a pergunta é: qual é a carreira que está proposta na sua vida? Qual a carreira? Nós estivemos estudando aqui recentemente sobre os dons espirituais e os dons de ministério. Quais são os dons que Deus te deu? O que você está fazendo por isso? O que você tem feito com a sua vida diante de toda essa grandeza de Deus? Você tem dedicado a sua vida, os seus bens, a sua família ao reino de Deus, ao ponto de falar assim: o que mais me importa é viver para Deus do que viver para mim mesmo? O apóstolo Paulo, ele vai chegar ao ponto de nos ensinar uma coisa extraordinária. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, dos versos 7 em diante, amados irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, 7 em diante, está escrito assim: olha, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada trouxemos para cá e nada vamos levar. E nós estamos lutando pelas coisas, ao invés de lutarmos para Deus, de dedicarmos a nossa vida para Deus. Nós estamos dedicando a nossa vida para todas as demais coisas. Mas ele continua falando sobre esse sustento. Olha só, verso 8: tendo porém sustento e com quem nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tem pessoas que não se contentam com o que tem, mas quer mais. Para quê? Para depois morrer.
e ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Talvez alguém fale assim, mas eu estou fazendo para deixar para minha esposa. Sim, você deve cuidar, sim, para deixar alguma coisa para a esposa, para que a esposa não venha a ficar com dívidas como aquele servo do Senhor que morreu. A mulher tinha 2 filhos e tinha deixado dívidas, os credores foram lá pegar os filhos para fazer os filhos de escravo. Devemos trabalhar sim, e muito, mas não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Mas ele continua dizendo, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aí o versículo 10, que muitos interpretam de forma errônea, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro nunca foi a raiz de todos os males. Se o dinheiro para você for a raiz de todos os males, eu passo meu Pix para você, eu passo o número da minha conta, você livra desses males. Mas Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só como ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E o verso 11, mas tu, ó homem de Deus, temos homens de Deus aqui, mulheres de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O que Paulo está nos ensinando, mesmo que estava falando aqui em Atos capítulo 20, que ele não tem a vida dele por preciosa. Ele agora vai falar para Timóteo, Timóteo, não se envolva com essas coisas, porque essas coisas vão ficar aí, e se você começar a se envolver com isso, você vai deixar a fé, você vai deixar o amor, você vai deixar Deus. Irmãos, é assim, olha, nós somos muito bobinhos diante da astúcia de Satanás, muito. Nós somos muito fraquinhos diante da astúcia de Satanás. Satanás está desviando os cristãos desse tempo por qualquer coisa, por qualquer coisa. Ele está sempre colocando uma coisa a mais, ele está sempre mostrando uma coisa, e nós estamos indo atrás, e nós estamos indo atrás. Parece até que nós estamos como aqueles ratinhos que colocam uma ratoeira com queijinho, a gente vai correndo lá porque a gente está olhando o queijo, mas a ratoeira vai nos pegar. O diabo não dorme, ele quer desviar os cristãos, e ele desvia com tantas coisas, e nós não estamos apercebendo disso. Parece que não, está tudo bem, estamos seguindo o curso normal. Irmãos, em pouco tempo, nós perdemos o prazer de estar na casa de Deus. E aí, tanto faz ir como não ir. O que tem de maior valor para você? Vamos voltar em Atos capítulo 20, versículo 25, então. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo está falando, olha, eu preguei o evangelho de Deus diante de todos vocês, mas eu sei de uma coisa, vocês não vão ver mais o meu rosto. O apóstolo Paulo está tranquilo, porque por onde ele passou, ele pregou o evangelho, por onde ele passou, ele testemunhou da graça de Deus, por onde ele passou, ele exortou os crentes. Isso aqui deve ser importante para mim e para você. Mês que vem nós estamos fazendo 11 anos, dia 28, mês que vem, 11 anos nessa igreja. Na primeira igreja nós passamos exatamente 11 anos, de 92 até 2003. E nós saímos daquela primeira igreja por vontade própria. Estamos fazendo 11 anos aqui. Se os irmãos perguntarem, pastor Carlos, os 11 anos que o irmão passou lá na primeira igreja que o irmão dirigiu, o irmão está tranquilo, consciente de que ali pregou o evangelho, evangelizou, discipulou, conduziu vidas ao batismo, e eu digo, olha, posso chegar diante do Senhor tranquilamente e falar, Senhor, eis aqui as minhas mãos, porque o que o Senhor me deu a fazer lá, eu procurei fazer o melhor.
Estamos fazendo 11 anos aqui. E eu posso falar a mesma coisa, eu estou tranquilo. Paulo está falando, vocês não vão ver mais o meu rosto, mas eu estou tranquilo, porque aquilo que Deus me mandou fazer, eu fiz. Nós precisamos ser assim, cada um de nós, por onde nós passarmos. Não precisa ser pastor para estar nessa posição, não. Você como empregado, você como patrão, você como chefe, você como pai, você como mãe, como filho, por onde você passa, a vida que você leva, se o Senhor te recolher a qualquer momento, você está tranquilo, porque você viveu uma vida diante do Senhor. A igreja que você é membro, que você congrega, você pode falar, olha, tudo aquilo que o Senhor me deu a fazer, eu fiz, eu estou tranquilo. Paulo está falando, eu estou muito tranquilo. Ele diz, verso 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? A Bíblia diz que nós pastores havemos de prestar contas das ovelhas do Senhor Jesus que estiveram sob os nossos cuidados. Isso aqui significa estar limpo do sangue de todos. Isso significa cumprir a missão. Isso significa pregar a palavra de Deus, de modo que aquele que não quiser, realmente não quer. E o próprio Senhor Jesus deixou isso claro. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se Jesus Cristo ensinou isso, Ele mesmo falando, nós podemos fazer a mesma coisa. Qual o nosso dever? Ensinar. É o que o apóstolo Paulo fez. Verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele nunca deixou de anunciar. Ele anunciava de manhã, de tarde e de noite. Sempre que ele estava em algum lugar, ele estava anunciando, mesmo quando ele estava preso. Apóstolo Paulo pregou o Evangelho para os principais. Ele pregou o Evangelho na prisão. Ele louvou a Deus por estar preso, por ter a oportunidade de pregar o Evangelho na prisão. Eu fico olhando para esse apóstolo Paulo e fico maravilhado. Imagina, louvar a Deus porque está preso e a prisão dele deu condições dele pregar. E aí tem um texto que ele vai falar que pregou para a guarda pretoriana. Ninguém alcançava essa guarda, ninguém alcançava. Ele alcançou estando preso. Dá para você imaginar quando Paulo chegou aos céus? Dá para imaginar a alegria dele em estar chegando aos céus? Olha, todos nós, quando efetuamos um bom trabalho, nós temos aquele senso, né, de dever cumprido, não é assim? A gente chega em casa, olha, eu resolvi, eu efetuei um bom trabalho, deu tudo certo, e a gente deita na nossa cama e assim relaxa, o corpo está leve, livre, solto, não é? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando no céu, irmão. Eu fico imaginando esse homem chegando no céu. Eu fico imaginando Estevão chegando no céu. Um homem cheio de fé, chegando no céu. E, inclusive, antes dele subir ao céu, a Bíblia diz que os céus se abriram. E ele viu Jesus Cristo no céu aguardando a chegada dele. Que coisa maravilhosa, irmão. Isso tudo por quê? Porque esses homens, eles priorizaram aquilo que tinha de mais valor. Eles priorizaram. Para o apóstolo Paulo não era a vida dele mais preciosa, mas o mais precioso na vida dele era pregar o Evangelho. E ele diz, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmãos, essa aqui é uma preocupação que eu tenho como pastor dos irmãos. Uma preocupação, eu fico às vezes pensando, o que falta ensinar para a igreja? Qual o assunto que falta ensinar para a igreja, para que a igreja possa aprender e isso fortalecer a vida espiritual dos meus irmãos? É uma preocupação que nós temos, e Paulo também tinha, de modo que ele não deixou
deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Agora, olha o verso 28, ele está falando para os líderes, os anciãos: olhai, pois, por vós. Nós precisamos olhar por nós pastores, precisamos olhar por nós. O que é olhar por nós? É examinar a nós mesmos a cada dia, é examinar se nós temos condições ou não, até mesmo continuar no ministério, até mesmo de estar aqui nesse púlpito pregando a palavra de Deus para os irmãos. Eu preciso me examinar. Ele está dizendo: olhai por vós, em primeiro lugar, depois por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar o rebanho de Cristo, o rebanho de Deus, apacentar a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo está falando: olha só, olhem por vocês mesmos, pastores, depois vocês olharem por vocês, olhem por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentar a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. É por essa razão que nós, pastores, devemos ter a preocupação, porque cada um de vocês foram resgatados por Deus, por meio do sangue de Jesus, e a igreja é dada por Deus a um homem para que ele pastoreie, para que ele apacente. Paulo tinha essa preocupação e ele está dando essa preocupação aqui para aqueles pastores também, para que eles pudessem ensinar tudo que Deus mandasse eles ensinarem. Por essa razão, pastor Carlos não tem nenhuma preocupação de pregar às vezes algum texto que algum irmão torce para lá, torce para cá, fala assim: eu não queria ouvir essa palavra, porque naquele dia nós precisaremos estar diante do Senhor como aquele que pregou todo o conselho de Deus. Mas irmãos, só tem uma coisa que nós levamos nessa vida. Vocês sabem qual é? Apocalipse 14, verso 13, diz assim: olha, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então ele está falando do tempo final. Bem-aventurados, felizes aqueles que desde agora morrem no Senhor. Por que eles são bem-aventurados? Por que eles são felizes? Porque os seus trabalhos cessam aqui e as suas obras o seguem. Irmão, só tem uma coisa que nos segue quando a gente morre, uma apenas. A nossa família não nos segue quando a gente morre, o nosso dinheiro não nos segue, o nosso trabalho não nos segue, o nosso carro não nos segue, a nossa casa não nos segue, nada nos segue, mas as nossas obras nos seguem. E sabe que a Bíblia diz? Que cada um de nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, através do nosso corpo, as nossas obras. Hebreus 9, 27, pois está destinado ao homem morrer uma vez, e depois disso o juízo, que será por meio das nossas obras. E se eu não tenho obras para apresentar diante de Deus, se eu não consigo mostrar a Deus o que Ele esperou de mim, as minhas obras terão perda nos céus. Nós devemos, irmãos, considerar as distrações. As distrações que elas vêm sorrateiramente, elas vêm nos distraindo, vêm nos tirando o foco, e a gente vem nos preocupando com tantas outras coisas. As distrações têm sido um problema muito sério. Nós precisamos verdadeiramente tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu não posso deixar as coisas me distraírem. Olha só, os nossos irmãos que dirigem, as nossas irmãs que dirigem, quando vocês estão dirigindo, quando nós estamos dirigindo, vocês estão prestando atenção na estrada ou não? Sim? Por que vocês prestam atenção na estrada?
Por que vocês não permitem as distrações? Querem ver uma coisa? Já foi provado que a maioria dos acidentes que acontecem hoje são por causa das distrações com o celular. Vocês já viram isso? O celular toca, pega, caiu uma mensagem, está dirigindo, pega, vai ver. Ou então lembrou de alguma coisa, pega. A gente vê pessoas andando de moto, com o celular na mão, digitando ali. Irmãos, os acidentes estão acontecendo. E sabe por quê? Por causa das distrações. Se você tira o foco da estrada, se você está no celular, o celular está te distraindo. O diabo está agindo exatamente dessa maneira. Quando nós estamos olhando para Cristo, andando nessa estrada que nos leva para o céu, pois Jesus Cristo é o caminho, Ele vem nos distrair com algumas bobagens. E nós julgamos que aquelas coisas eles são importantes para nós, e nós perdemos o foco da estrada. E daqui a pouco a gente está onde? No abismo, em um poste, em uma árvore, colidindo na traseira de um outro carro, saindo e caindo na ribanceira. Isso tem acontecido com os crentes nos dias de hoje, por causa das distrações. E Jesus fala: nós não podemos ficar distraídos, devemos continuar olhando para Ele. Depois, o terceiro ponto, irmãos, nós precisamos focar ou ajustar o nosso foco na recompensa. A recompensa é extraordinária. Quando a gente viaja, nós estamos falando de viagem, principalmente para um lugar que a gente não conhece, a nossa expectativa é de chegar naquele lugar e começar a contemplar as paisagens daquele lugar, os lugares que tem ali, e a gente quer conhecer alguns lugares, não é verdade? A gente tem que ajustar o nosso foco, onde nós queremos chegar, o que nós queremos ver quando lá chegarmos. E muitas vezes nós não estamos com o foco correto. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 15, verso 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar só nessa vida. Existe uma vida além desta vida, que é muito melhor do que esta vida. Filipenses 3,7: mas o que para mim era ganho, reputei como perda. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ajustar o foco. A gente perde muitas coisas aqui para ganhar lá na frente. A gente perde. Se você não quiser perder aqui, você não vai ganhar lá. Mas se você se permitir perder aqui neste mundo, você vai ganhar lá. Eu não me arrependo, irmãos, de maneira nenhuma, ter perdido muitas coisas aqui. Muitas coisas. Poder, posição, dinheiro. Nós estamos vendo nos nossos dias que todos aqueles que me ofereceram lucros no passado estão caindo. Já vi mais um hoje na internet que caiu também. Amanhã deve cair um outro. Então nós precisamos, às vezes, perder aqui para ganhar lá na frente. Jesus Cristo, Ele diz que é muito mais importante fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com aquilo que Deus quer que eu faça? Deus está falando comigo, está falando contigo, que se você não abrir mão de algumas coisas deste tempo presente, da sua vida aqui presente, você não vai ganhar na vida futura. Isso é muito claro para mim. Isso é muito claro porque a Bíblia, ela nos ensina isso. A obra de cada um, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, 14, diz assim, olha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A obra de cada um de nós será provada naquele dia. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse ganhará galardão. Se a sua obra permanecer, se forem dignas de Deus, você vai ganhar galardão. Mas se as suas obras foram obras só terrenas, você não vai ganhar galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. As nossas obras aqui, se não forem para Deus, vão sofrer detrimento. Irmãos, o dia da volta de Jesus será um dia de surpresa para muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitos estão achando nos nossos dias que basta ser membro de uma igreja evangélica. Muitos até falam assim: eu fui batizado nas águas. Não quer dizer nada. Nada. Ser batizado nas águas não quer dizer nada se você não levar uma vida de piedade diante do Senhor. Não quer dizer nada. Tem muitos que estão sendo batizados nas águas e não passa de um banho em uma cachoeira, em uma piscina. Nós precisamos mostrar, não com o nome escrito no hall de membros de uma igreja, não com batismo nas águas, mas nós precisamos mostrar com a nossa vida, dia a dia, diante da nossa família, diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus. E para concluir, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, 14, depois de pensarmos em tudo isso, Paulo vai dizer o seguinte: porque o amor de Cristo me constrange. Quando eu penso no amor de Cristo, eu não tenho duas coisas ou três, senão me constranger. Quando eu penso no amor de Cristo, meu coração, ele tem que saltar, ele tem que me mostrar alguma coisa, porque se eu pensar no amor de Cristo, um amor tão grande, que deu a sua própria vida por mim, e eu não estou movendo uma palha com relação a esse amor, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos nós. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não foi o sangue de um homem qualquer, foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue precioso de um justo, não de um pecador, não de um animal como era no Antigo Testamento. Não simplesmente foi lá e morreu, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados, e isso deve nos constranger. A pergunta que nós poderemos fazer agora no versículo 14 de 2 Coríntios 5, de contrapartida, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ou a pergunta: como eu tenho vivido a minha vida cristã nesse tempo? Como eu tenho tratado das coisas de Deus? Será que as obras que eu tenho praticado, será que justificam o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Será que justifica a minha entrada nos céus? Será que se Jesus voltar agora, eu vou entrar nos céus diante de tudo que eu tenho vivido? É uma pergunta que eu tenho que fazer a mim, uma pergunta que você tem que fazer a você. Não tem para onde fugir disso. Nós não podemos permitir que a vida nos leve. Nós precisamos ter domínio da nossa vida. Tem como ter domínio da vida? Tem. É só deixar ser criado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí nós teremos esse domínio, porque o livre-arbítrio diz que eu devo deixar a minha vida nas mãos do Senhor. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para nós que estamos vivos aqui, não vivamos mais para nós. A minha vida não importa.
A sua vida não deve importar diante da vida de Cristo, diante do sacrifício de Cristo, diante da morte de Cristo. Por isso que Paulo diz: o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Posso morrer a qualquer momento? Posso. Quem acha que ainda vai viver mais 30 anos aqui? Alguém acha que vai viver mais 30 anos? Quem acha que vai viver mais 50 anos? Quem acha que vai viver mais 100 anos? Será que todos nós estaremos daqui a 100 anos aqui? Eu não sei se eu vou viver mais um dia. E eu estou nessa expectativa. Os irmãos percebam que eu estou sempre falando exatamente isso. Eu não sei nem se eu chego em casa. Mas o apóstolo Paulo também não sabia se ele conseguiria chegar em casa. Chega um ponto que ele diz: vocês não verão mais o meu rosto. E realmente não viram mais o rosto de Paulo. Foi preso, passou a última prisão. Ele desejava ir para a Itália mesmo e foi na prisão. Naquele navio quebrou, chegou até a ilha de Malta, uma víbora lhe pica a mão, todos achavam que ele ia morrer daquilo ali, não morreu, foi para o cárcere, ficou preso, e aí ele vai dizer aquela frase célebre para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está-me reservado, preparado a coroa da vida, não apenas a mim, mas para todos aqueles que almejam a vida de Cristo. Você pode falar assim com o apóstolo Paulo, eu posso falar assim com o apóstolo Paulo: combatemos o bom combate. Mas pastor, sou muito novo, sou muito nova. Já deu tempo suficiente para você combater o bom combate. Já deu tempo suficiente para eu combater o bom combate. O mais importante é a vida que nós estamos vivendo diante de Deus aqui, para quando fecharmos os olhos, abri-los em um céu de glória. A exortação para mim nesta noite, eu creio que para cada um de vocês também, mas isso depende de cada um de nós. Antes de reclinar o sono desta noite, examine-se. Examine-se. Pergunte ao Senhor se Ele está feliz com a vida que você tem levado. Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor se Ele está feliz com o tipo de cristão que você tem sido, o tipo de cristão que eu tenho sido. O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para que o Senhor possa olhar lá de cima e falar assim: ali está o meu filho, está a minha filha, em quem eu tenho prazer. E aí, nada mais interessa, nada mais importa. O céu é uma realidade, o céu é uma verdade. Vou preparar os lugares, se eu for, voltarei para buscar cada um de vocês para estarem comigo. Jesus nos prometeu isso, e se Ele prometeu, Ele vai voltar. Esteja eu e você já mortos, vamos ressuscitar, ou estejamos ainda vivos, que pode ser nesta noite ainda. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Se você não estiver preparado, mesmo sendo crente, mesmo tendo o nome no rótulo da igreja, se você não estiver preparado, você corre um sério risco. Não porque o pastor Carlos está falando, é porque a Bíblia fala, e fala para mim também. E é por isso que eu tenho que cuidar a cada dia. Fugir da aparência do mal, deixar algumas amizades que às vezes parecem, que está tudo bem. Às vezes, irmãos, abrir mão até de trabalho que tem nos levado a desviar e nos afastar do Senhor. Amizades a gente deve deixar,
práticas erradas, a gente deve deixar. Se é que nós verdadeiramente já tivemos um encontro com o Senhor Jesus e queremos encontrar com Ele nos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que tenha misericórdia de nós, que todo o conselho de Deus esteja sendo pregado, ensinado a nós, para que naquele dia nenhum de nós possamos falar: Senhor, eu não sabia. Porque a Bíblia diz que não há onde sequer no mundo que seja inexcusável. Não existe uma pessoa sequer que naquele dia vai poder falar: Senhor, eu não sabia. Porque todos nós temos ouvido falar do amor de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Quero desejar a você uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus, uma semana em que seus projetos de vida possam estar sendo concretizados, se estes forem feitos em Deus. Porque se os teus projetos de vida não estiverem sendo feitos em Deus, eles precisam ser parados urgentemente, e devemos colocar o foco em Deus. Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Como quer que eu haja? Que tipo de cristão o Senhor deseja que eu seja? Senhor, eu preciso fazer alguns ajustes, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos mostrar. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar. Se você tiver alguma dúvida: pastor, eu agora fiquei com dúvida em algumas coisas, eu achava que estava tudo bem, mas ouvindo agora essa palavra eu fiquei com algumas dúvidas. Eu gostaria de conversar, eu gostaria de ver na palavra de Deus as coisas que eu preciso mudar na minha vida. Se você tiver alguma dúvida, depois de conversar com Deus, colocar diante do Senhor, orar com Ele, e ainda você tiver dúvida, quiser conversar com o pastor, fala: pastor, eu quero conversar contigo. E a gente marca, a gente vai ter aquele papo, abrir a palavra de Deus e mostrar na palavra de Deus como nós devemos ser para agradar a Deus e para que naquele dia a gente possa entrar nos céus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa rica oportunidade de prestarmos este culto ao Senhor e de podermos, ó Deus, também ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, bem particularmente pelas exortações que o Senhor fez a mim nesta noite. E quero te agradecer também, Pai, porque eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo do Senhor tem falado ao coração da Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender tudo aquilo que o Senhor requer de nós. E nos dê forças, Pai, nos ajude para que nós possamos ter a coragem devida de tomarmos uma posição e talvez, ó Deus, de mudarmos algumas coisas que estão impedindo uma maior comunhão com o Senhor. Abençoe as nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai, da igreja do Senhor neste tempo. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor nos fez saber nesta noite, e o fazemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e as benditas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o seu povo aqui reunido, e todo Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus vos abençoe.